uma dúvida minha? Você sabe me dizer se existe demanda, procura por hospedagem em períodos ou meses de baixa temporada? Essa é uma dúvida muito comum entre anfitriões de imóveis de temporada e também de gestores de meio de hospedagem, como pousada. Será que somente é possível conseguir reservas e faturar na alta temporada? Realmente não existe demanda nesses períodos de baixa e por isso não há o que ser feito, só ficar de braços cruzados ou não. Existem pessoas procurando lugar para ficar, mas para você conseguir atrair essas pessoas, fazer com que elas reservem a acomodação que você administra, é preciso agir e criar uma nova estratégia. Se esse assunto ainda é dúvida para você, prepare-se, pois na aula de hoje você vai aprender de uma vez por todas como faturar todos os meses do ano e parar com essa história de ficar pagando sua conta na baixa temporada. Quer ver só? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de Casa Sua Casa. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou o fundador do Mi Casa Sua Casa, que administra acomodações, e também fundador da metodologia Mi Casa Sua Casa, responsável pelos resultados, pelos faturamentos expressivos das acomodações que estão no portfólio do Mi Casa Sua Casa. E na aula de hoje eu vou trazer um tema, eu não diria tabu, mas é ainda uma questão, uma dúvida para muitos anfitriões e administradores de acomodações e também gestores de meio de hospedagem, que é o quê? Períodos de baixa temporada, por exemplo, mês de maio, às vezes mês de agosto, ou alguns dias específicos, dias de semana, pode ser também segunda, terça e quarta. É possível ter reserva? É possível conseguir hóspedes? Conseguir deixar essas datas com pouca procura, com baixa demanda reservadas? Vamos entender e resolver isso de uma vez por todas? E olha só, no quadro o que eu coloquei? Existe demanda de janeiro a dezembro para o mercado de hospedagem? E aqui é o Flipchart. O Flipchart me auxilia ao longo da aula. Eu vou trazendo os temas e vou trocando essa figurinha aqui com você, combinado? E qual é a pergunta que eu botei? É possível faturar todos os meses, principalmente na baixa? Porque é aquela história, né? Faturar na alta, conseguir reservas em janeiro, em feriados, ou mesmo nos finais de semana, é mais fácil, não tem muita dificuldade, concorda comigo? Agora, eu quero saber se você consegue, na baixa temporada também, faturar, também conseguir reservas, não ter diárias ociosas. Aí que está o grande desafio. E eu sei que muitos anfitriões sofrem por quê? E eu falo anfitriões porque eu entendo que é uma dor mais forte, mais latente, para aqueles que trabalham com aluguel de temporada. Caraca, como que eu consigo demanda ou reservas para datas de baixa procura, datas com pouca demanda? Vamos entender isso? Vamos entender como funciona? E é o seguinte, considerações iniciais à parte, vamos dar um passo para trás para entender isso como um todo. Porque a didática aqui, do Mi Casa Sua Casa, eu sempre explico o porquê, para isso te dar senso crítico. Por que eu faço isso? Porque cada acomodação é uma acomodação, cada região é uma região, cada administrador é um administrador. Então, o que eu faço? Eu preciso te munir de conhecimento, de informação para você entender o conteúdo e aplicar da melhor forma no seu caso, no seu contexto, no seu cenário. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Existe o quê? O conteúdo, o conhecimento. Cada um, depois que entende, aplica para a sua realidade. Combinado? Então, vamos lá. Quando a gente fala de baixa demanda... deixa eu fazer só uma consideração, olha só. Você reparou que está um pouco esquisito que eu colei uns papéis? Olha que loucura, eu vou desabafar aqui com você. Eu tiro um dia da semana para gravar as aulas que eu disponibilizo aqui gratuitamente para vocês no YouTube, né? Porque as aulas têm que ser preparadas, montadas. Eu tenho que fazer um mini roteiro para passar a informação mais redonda para você. Só que olha o que aconteceu. No dia que eu gravo, eu gravei todas as aulas, as 2 aulas que eu gravo no dia. E aí depois, quando eu fui parar para ver, você acredita que não saiu o som? Aí eu tive que regravar. E que aí, como que é a minha didática das aulas? A gente vai preenchendo aos poucos, a gente vai costurando e construindo juntos o raciocínio. Então, como eu já tinha dado a aula, só que foi sem som, hoje eu estou regravando. Inclusive, eu não sei se você reparou, eu estou com esse novo microfone de lapela, porque o que tinha dado problema foi o microfone de lapela com fio antigo. Então, comprei esse novo para melhorar a qualidade aqui desse conteúdo para você, tá? Então, não estranha que tá assim, por quê? Para a aula ficar mais didática, mais dinâmica, na verdade, tá? Para a gente ir construindo o raciocínio, tá? Então,
Se você, não sei se você percebeu, mas de uma forma ou de outra, é por esse motivo que eu tampei pra gente fazer. Porque eu vou dar aula de novo, tá? Porque quando eu dei originalmente foi sem som e não adianta subir a aula sem som. Mas não tem problema nenhum, o importante é você entender isso, aplicar e principalmente colher os resultados. Então vamos lá, vamos começar para entender o que está por trás desses períodos com baixa procura. E na verdade é o seguinte, tudo começa com uma característica do mercado de hospedagem como um todo. E mais uma vez, apesar de eu falar anfitrião, porque eu conheço melhor a realidade do anfitrião, todo esse conteúdo serve para pousada, para hostel, para hotel, porque é o mercado de hospedagem como um todo, tá bom? É o seguinte, existe uma característica desse mercado de hospedagem que eu posso dizer que é, entre aspas, responsável por esses períodos de baixa demanda e também por de alta, tá? E essa característica é importante porque é o ponto de partida para todo o resto da explicação e também para a precificação mais adequada. O que é precificação mais adequada? É aquela que a gente consegue ter mais retorno. Como? Conseguindo cobrar um valor competitivo nessas datas de baixa procura e conseguindo cobrar o maior valor possível nas datas de alta procura, como alta temporada, como final de semana e os feriados, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a característica do mercado de hospedagem? Você sabe me dizer? Essa daqui, ó. Você provavelmente já ouviu falar, não já? Sazonalidade. O que é sazonalidade? Sazonalidade é quando a demanda, a procura tem grandes oscilações. Tem grandes oscilações, tá? E aí o que acontece? No caso do mercado de hospedagem, tem algumas datas mais específicas, como por exemplo, Ano Novo, aqui no Brasil, o Carnaval, os feriados, como a gente já falou, né? Mas, dependendo da região, tem alguns picos de procuras específicos, como por exemplo, aqui no Rio, tem o Rock in Rio. Lá em Blumenau, tem o Oktoberfest. Tem uma cidade aqui no estado do Rio que chama Pati del Fed. Tem a festa do tomate. Então, cada região, cada lugar pode ter seus picos específicos de muita procura, tá? Mas eu já estou antecipando aqui o que vem, a sequência da explicação. O que é importante você saber é que o ponto de partida disso tudo acontece por conta dessa característica do mercado de hospedagem. E olha só, essa é uma característica intrínseca, vai além da minha vontade, da sua, do Airbnb, do Papa, de todo mundo. Isso é uma característica, é assim que funciona. Já que é assim que funciona, já que é uma característica, já que essa é a forma que as coisas, né, acontecem no mercado de hospedagem, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar formas de aproveitar isso. E existem, principalmente no que tange a precificação. Mas isso a gente já vai ver com mais detalhes daqui na frente, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de sazonalidade, quais que são os dois principais pontos da sazonalidade que eu já falei aqui com você? Primeiro é o que na procura? É uma oscilação. Por quê? Existem períodos com muita procura, existem períodos com baixa procura, a maior parte do tempo é razoavelmente estável. Então, sazonalidade na verdade, uma oscilação, com alguns períodos específicos, com muita procura, tá? Só que, quando a gente fala de oscilação, o que é mais interessante pra gente? Mais interessante não, mas um dos pontos mais interessantes é identificar os picos. Por quê? Nesses picos que a gente vai conseguir resultados ainda mais expressivos. E aqui eu vou pedir muita sua atenção numa sutileza. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas espera esses momentos de pico para conseguir colocar algum dinheiro no bolso. E, na verdade, não é por aí. Como que deveria ser? Você conseguir faturar todos os meses do ano, você já vai entender como isso é possível. E quando chega nesses momentos de pico de demanda, aí sim você coloca ainda mais, você consegue faturar mais. E não ficar dependendo desses momentos, desses períodos, para conseguir algum. Porque o que eu mais vejo são anfitriões, por exemplo, trabalhando o ano inteiro para ficar pelo menos ali pagando as contas para esperar um feriado, um janeiro, um verão, um sol, para conseguir colocar algo no bolso. Isso não é legal. Não dá, na minha opinião, não dá para você ficar trabalhando, sei lá, meses esperando um mês para colocar algo no bolso. Não, dá para faturar todos os meses e nesses períodos de pico, aí você coloca ainda mais, você fatura mais e não ficar dependendo deles para colocar dinheiro no bolso, tá bom? Quando a gente fala de picos de demanda, são esses três principais, que eu já falei algumas vezes aqui com você. O primeiro é a alta temporada, tá? E quando a gente fala de Brasil, via de regra, por exemplo, o mês de janeiro. O mês de janeiro costuma ter muita demanda.
é sol, tem férias escolares, enfim, mais estrangeiros vêm. Então, janeiro no Brasil costuma ter muita procura. No caso de Gramado, por exemplo, o inverno, o frio chama. É o contrário, curioso, né? Então, cada região, cada lugar, você tem que mapear qual que é o período de alta temporada, tá? Para quê? Para você conseguir ter um pico de faturamento, tá bom? O que mais a gente tem? Já falei, ó. Depois da alta temporada, os feriados. Tem os feriados nacionais, tem o Carnaval, tem o Ano Novo, tem Corpus Christi, tem Independência do Brasil, tem um monte de coisa, tá? E aí, mais uma vez, é claro que nessas datas vai ter um pico de procura, via de regra, né? Via de regra. Pode ter uma região, uma acomodação específica que não é bem assim que funciona, mas via de regra, nos feriados vai ter mais pessoas viajando, né? Mais demanda por uma estadia, uma hospedagem, tá? E por fim, né? A gente pode também, por que não, colocar o quê? Os finais de semana. Mais uma vez, pessoal, via de regra. Isso não está escrito em pedra. Por que eu estou falando isso? Tem cidades, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade muito de trabalho, tem muita demanda dia de semana. Então, eu arrisco dizer que algumas regiões, algumas acomodações em São Paulo têm mais demanda dia de semana do que no final de semana. Mas isso daqui é um padrão. Você pegar a maioria, claro, tem mais demanda no final de semana. Se tem mais demanda, as probabilidades são que você consegue mais reserva e por que não cobrar uma diária maior? Concorda comigo? Então é o seguinte, a gente está entendendo o quê? Sazonalidade é uma característica do mercado e essa característica é o quê? Marcada pela oscilação, períodos de alta, de baixa estabilidade, e o importante para a gente é identificar esses picos de demanda, porque é aqui que a gente vai ganhar mais dinheiro. Concorda comigo? E aí, só para fechar essa explicação da sazonalidade, deixa eu te fazer uma pergunta e coloca nos comentários aqui que para mim é importante a sua opinião, tá? Para você, sazonalidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A sensação que eu tenho, que a maioria dos anfitriões não gostam. Por quê? Como a maioria depende da sazonalidade para faturar, associam mais a uma coisa ruim. Ah, mas eu só ganho dinheiro em janeiro. Ah, mas eu só consigo reserva em feriado. Só pinta consulta para o final de semana. Rola uma associação, na minha opinião, mais negativa que positiva, tá? E aí, acaba que, na minha opinião, por esses administradores não saberem trabalhar, explorar o máximo potencial de seus imóveis ou suas hospedagens como pousada, acabam ficando com uma má impressão na sazonalidade. Mas será que sazonalidade é uma coisa ruim, necessariamente? Eu vou trazer 2 exemplos fora do nosso nicho, fora do nosso mercado, para gerar um pouco de discussão e também reflexão da nossa parte, tá bom? Olha só, vamos pensar em outros exemplos de que possuem sazonalidade. Pensa numa loja que vende, sabe o quê? Isso daqui, ó, sorvete. O que acontece com uma loja que vende sorvete? Você concorda que a loja fica aberta, sei lá, todos os dias. Vamos supor que todos os dias. Se não, fecha domingo, feriado. Feriado não, né? Mas vamos lá, beleza. Todos os dias a loja abre. O que acontece com uma loja que vende sorvete? Ela tem uma estabilidade durante o ano. Concorda comigo? Uma estabilidade de venda. Mas o que acontece quando esquenta? O que acontece em janeiro? O que acontece quando tem muito sol? Essa loja vende muito mais. O que é isso? Isso também é sazonalidade, só que em outro mercado, em outro negócio, tá? E aí eu te pergunto, você acredita que essa loja só ganha dinheiro quando o sol aparece? Ou quando o sol aparece, essa loja ganha mais dinheiro? Você está começando a entender que a sazonalidade é uma oportunidade de você ganhar mais, de você bombar, de você ter ganhos muito expressivos? São casos pontuais, períodos pontuais para você porrar, desculpa a palavra, tá? Mas você dá um grande empurrão no seu faturamento, tá certo? E aí eu vou trazer outro negócio. Pensa no varejo de roupa. O que acontece com lojas de shopping? Opa, botei varejo. O que acontece com loja? Pensa que você tem uma loja de roupa. Você tem, mais uma vez, uma estabilidade ali nas vendas, mas o que acontece no Natal? O que acontece no Dia das Mães, no Dia dos Namorados? Você concorda comigo que você tem um pico de venda? Mas certamente essas lojas não dependem dessas datas, desses períodos, para faturar. Por quê? Porque elas faturam todos os meses. Elas faturam o ano inteiro. E nessas datas elas faturam ainda mais. E é isso que eu quero trazer para você, trazer presente. Se você ainda depende desses
períodos aqui para faturar, tem alguma coisa errada. Ou para colocar alguma coisa que seja relevante para você no bolso. Por quê? O que eu quero que você entenda, que você enxergue, que você aceite e comece a trabalhar para isso, é que dá para ter reservas e faturamento todos os meses do ano. Tá? Então, aqui a gente só está entendendo essa característica, o que está por trás. Para quê? Para ficar mais fácil, quando a gente for executar, quando a gente colocar a mão na massa, no anúncio, ou na apresentação, aonde for, e ficar mais fácil de enxergar e de trabalhar. Por quê? Por muitos profissionais, anfitriões ou gestores de meios de hospedagem não conseguir enxergar que existe essa demanda, às vezes a demanda é baixa, mas existe, eles já desistem. Não tenho o que fazer, então não vou nem perder meu tempo, não vou nem me aprofundar, estudar, atualizar meu anúncio, pensar em coisas novas, investir em conhecimento. Eles já desistem. Por quê? Porque eles não sabem, eles não enxergam, eles não acreditam. Por isso que eu trago conteúdos como esse para ficar cada vez mais fácil para você entender como funciona, tá certo? Então, olha só, para a gente fechar com chave de ouro, ainda um pouco dessa provocação, né, dessa crítica construtiva, dessa reflexão que eu estou trazendo aqui para você, para quê? Para desmistificar de uma vez por todas, para aquelas pessoas, aqueles anfitriões, administradores ou gestores de meios de hospedagem que ainda tinham dúvida se existia demanda em certos períodos, eu vou te fazer uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: na região da acomodação que você administra, seja um aluguel de temporada ou qualquer que seja um meio de hospedagem, como você acha que os hotéis, que a hotelaria, se sustentam, se mantêm, sobrevivem? Você realmente acredita que esses hotéis ficam esperando, ficam rezando para janeiro chegar, para o feriado acontecer? É claro que é bem-vindo, né? Um faturamento a mais, cobrar uma diária maior, ficar mais reservado, mais ocupado, é sempre bem-vindo. Mas você realmente acredita que esses hotéis dependem, somente ganham nesses períodos? Eu estou trazendo isso mais uma vez só para, te provocar, te tirar, né, dessa talvez zona de conforto, para com essa inquietude você vê que tem muitas coisas que sim, dependem de você para fazer acontecer, para atualizar e colher os frutos, colher os resultados. Tá? Mais uma vez, por que eu estou trazendo isso? Porque eu percebo que muitos profissionais, administradores, ficam de braços cruzados por realmente acreditar que não tem o que fazer para conseguir mais demanda, porque não existe demanda. Então, nem se dão o trabalho. E aqui o que eu estou trazendo para você olha, se não existe demanda, como você acha que esse tipo de estabelecimento como hotel se mantém, sobrevive? Como você acha que uma sorveteria, uma loja de varejo consegue lucrar todos os meses, certo? Então, esse tipo de provocação que eu quero trazer para o quê? Para você começar a enxergar do outro lado do túnel, no fim do túnel, na verdade, tá? O outro lado da moeda. Então, vamos lá. Beleza, Henrique, teoria tá lindo, show, o que eu faço? Como que eu consigo aproveitar isso a favor da minha hospedagem, da minha acomodação? Tá? Como que eu consigo mais competitividade, mesmo nesses períodos com baixa demanda, com baixa procura? O que eu tenho que fazer? Então vamos lá. O princípio fundamental do capitalismo, né, que é o modelo econômico que a gente vive, é o quê? É essa lei. Você provavelmente, eu arrisco dizer que pelo menos uma vez na sua vida você já deve ter escutado falar, que é a lei do quê? Da oferta e da... Se você pensou, falou, procura, você acertou. O que é a lei da oferta e da procura? Quando a gente tem muita procura por alguma coisa, essa coisa, seja um serviço, seja um produto, se valoriza, pode cobrar um valor maior. Então você pensa comigo o seguinte, você está se mudando e vai colocar para vender a casa, o apartamento que você mora hoje. O que acontece se você anuncia hoje e literalmente 100 pessoas ligam para você querendo comprar? Você na hora vai pensar, vou aumentar o preço. Por quê? Porque tem muita procura, tem muita demanda. Instintivamente você vai pensar, vou aumentar. Tem uma galera procurando, concorda comigo? Agora vamos pensar um outro cenário. Você coloca hoje a sua casa para vender, passa uma semana, ninguém liga. Passa 2 meses, nada. 6 meses, nada. O que você vai falar? Vou baixar o preço. Não tem ninguém procurando. Concorda que é até instintivo isso? Por quê? Na verdade, o que está por trás é essa lei do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura. Então, já que a gente entendeu o seguinte, o preço que eu cobro, o valor que as pessoas pagam está relacionado à demanda, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é o seguinte, para conseguir realmente sair agora da teoria e ir para a prática. O primeiro passo é identificar o quê? Os períodos. O doce. Concorda?
identificar os períodos de alta e baixa procura. Por quê? Se você sabe quais meses tem mais procura, a gente vai cobrar uma diária maior. Se a gente identifica os meses com baixa procura, uma diária menor para quê? Para ficar competitivo mesmo na baixa temporada. E aonde tem estabilidade, a gente pode cobrar uma diária padrão ali, um preço base. Concorda comigo? Então, o primeiro passo é identificar. E aí a pergunta que eu te faço é, você já sabe quais meses são de alta, baixa e temporada padrão? Como que é? O mês de maio é o que para você? O mês de setembro? E o mês de novembro? Você tem todas essas respostas? Se você não tem, você já está com um trabalhinho aqui. E eu vou te falar duas formas que você tem de identificar isso, tá? A primeira forma é o seguinte, se você já tem algum histórico, se você já trabalha há algum tempo com sua hospedagem de acomodação, você pode usar o seu histórico. Você pode pegar o seu faturamento de cada mês, você pode pegar até a taxa de ocupação. Eu prefiro o faturamento, tá? Para quê? Para identificar qual mês você faturou mais. Provavelmente o mês que você mais faturou é de alta demanda, o mês que você menos faturou é de baixa demanda. Só que o histórico é um pouco perigoso. Por que é um pouco perigoso? Porque às vezes, se você não fez um bom trabalho, ou se você estava no início, pode não refletir muito a realidade da sua região. Então, o que eu recomendo? Que é a segunda forma. Você procurar na sua região, ou numa cidade próxima da sua, enfim, algum documento de algum sindicato de hotelaria, de pousada. Por quê? Por exemplo, eu moro e administro acomodações no Rio de Janeiro. Tem um sindicato de hotéis que divulgam dos anos passados a taxa de ocupação da hotelaria no Rio. Então, com esse documento totalmente gratuito, é só buscar no Google, na internet, você é capaz de conseguir identificar os períodos de baixa, de alta e procura padrão, tá? Estabilidade. Eu não sei como é na sua região, mas eu imagino que tem alguma coisa parecida. Olha, eu tenho a mentoria Minha Casa Sua Casa e uma das alunas, chama Cláudia, que tem uma acomodação lá em Foz do Iguaçu, identificou também esse documento na região dela. E aí, o que ela fez e o que eu recomendo você fazer? Identificar esses períodos e precificar de acordo com a demanda, tá? Então, você tem duas formas de fazer isso. Se você não souber responder minhas perguntas, a pergunta é, cada mês, cada um dos 12 meses, qual deles é alta, qual que é baixa e qual que é temporada padrão, temporada média, tá? Esse é o primeiro passo. E o segundo é o quê? Aplicar os 4 pilares. Os 4 pilares são esses, Henrique. Aqui, se você chegou até aqui na aula, eu vou te dar um bônus que eu vou passar pilar a pilar para você conseguir visualizar e entender o que está aqui por trás, tá beleza? Os 4 pilares da estratégia de precificação é a maneira que a gente tem de configurar a precificação de uma hospedagem de forma a aproveitar essa sazonalidade, aproveitar essa oscilação na procura, na demanda. Por quê? Porque assim como uma casa tem um alicerce, assim como uma casa tem uma estrutura que a gente precisa, antes de construir, cavar, fazer aquela estrutura para suportar, aqui na estratégia de precificação é a mesma coisa. A gente precisa de uma estrutura para conseguir aproveitar essa sazonalidade. E essa estrutura é completa através dos 4 pilares da estratégia de precificação, tá? E vamos lá, quais são esses 4 pilares? São esses 4. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Temporadas e eventos é o que a gente acabou de falar de quê? Identificar quais meses, quais períodos tem mais procura, quais períodos tem menos e quais são estáveis, tá? Isso é temporadas e eventos. O interessante, que eu até coloquei essa setinha, como eu te falei antes, quando eu gravei e aí teve o problema do áudio, por que eu coloquei essas setinhas? Porque o mais interessante, um dos mais interessantes, é que eles estão totalmente interligados, conectados, né? Cada um dos pilares. Por quê? Porque quando a gente configura todos esses pilares, a precificação fica completa, a gente consegue aproveitar bem essa característica da sazonalidade da nossa acomodação. A notícia ruim é que, infelizmente, através das plataformas como a Airbnb e Booking, não é possível configurar todos esses pilares da forma mais completa, mais recomendada. Ué, Henrique, mas se não dá para configurar no Airbnb e Booking, como eu vou fazer? Existe uma coisa que chama Channel Manager, ou em português, gerenciador de canais, que nada mais, nada menos é do que um software, um sistema, que trabalha nos bastidores, tá? É um centralizador, é um facilitador. E aí, esse Channel Manager, esse gerenciador de canais, tem algumas funcionalidades e configurações que é possível fazer através dele, que não é possível fazer diretamente nas plataformas, acredite se quiser. E aí, através desse Channel Manager que eu precifico. Quando eu falo é o Minha Casa Sua Casa, a gente não precifica direto no Airbnb, direto na Booking, a gente precifica no Channel Manager e ele envia essa informação para as plataformas. Assim como, quando a gente recebe uma reserva, o Channel Manager pega essa reserva e faz o quê? E bloqueia em todos os canais, bloqueia no calendário, para não ter o risco de ter overbook, tá? Mas enfim, o tema da aula não é Channel Manager. Eu já gravei mais de um vídeo falando de Channel Manager. Se você tem interesse de saber
se vale a pena, o que o Channel Manager ajuda, enfim, tudo mais sobre gerenciador de canais. Tem mais de um vídeo aqui no meu canal do YouTube, quando acabar esse, fica à vontade, tá? Se não, coloca nos comentários, você tem vontade de saber mais sobre Channel Manager, sobre gerenciador de canais? Coloca aqui nos comentários, sabe por quê? O tema de muitas aulas que eu gravo vem de comentários de pessoas como você, que eu entendo que é uma dificuldade, que é alguma coisa que está pegando, e eu não tenho problema nenhum. Eu venho aqui, gravo, tenho o maior prazer de ajudar. Falando em ajudar, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, você mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante, e principalmente, se você acredita que tem um amigo, uma amiga, um administrador de acomodações, anfitrião, pousadeiro, que esse conteúdo pode ajudar, pode ser relevante, envia para ele, tá bom? Assim você ajuda a divulgar meu trabalho e eu te ajudo aqui gravando esse conteúdo totalmente gratuito. Então, voltando aos pilares da estratégia de especificação. Eu não vou conseguir me aprofundar em cada pilar, eu vou falar aqui um a um, de uma forma bem sucinta. Se você também tiver interesse, basta assistir os vídeos que eu ensino um a um, tá bom? Então vamos lá, preço base da tarifa. Preço base da tarifa é o preço de partida da sua diária. Vamos supor que você administra um imóvel que comporta até 7 hóspedes. Qual que vai ser o preço de partida? Vai ser para 3 hóspedes, vai ser para 4? Cada hóspede incremental. Quanto a mais você vai cobrar? É fixo? É percentual? Então, isso é o preço base da tarifa. Preço personalizado por dia da semana, faltou da semana aqui, tá? Como a gente sabe que tem dias da semana com mais procura e com menos procura, assim como a gente precifica personalizado por cada mês do ano, por que não precificar personalizado por cada dia da semana, uma vez que a gente sabe que existe uma oscilação também por cada dia da semana. E aí, esse pilar é para também a gente tirar vantagem dessa oscilação, tanto em períodos com muita procura cobrar um preço maior na diária, quanto em períodos, na verdade, dias com pouca procura, com pouca demanda, ser mais competitivo, certo? Temporadas e eventos é o que a gente falou, de identificar meses e períodos, seja curtos ou longos, de muita procura, pouca procura e estabilidade. Plano de tarifa, que na minha opinião é o mais importante, porque é o que eu vejo que mais dá resultado. Mas plano de tarifa só dá resultado uma vez que está tudo bem configurado, porque, como eu falei, eles estão muito amarrados. Plano de tarifa é o seguinte, para cada temporada, para cada evento, você cria um plano. E o plano ele é composto de o valor da diária, né, e a quantidade de dias. Então, o plano de tarifa, a gente atrai as reservas mais vantajosas, mais lucrativas, através desses planos. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca um preço relativamente alto para reservas curtas. Para as reservas longas, para as reservas maiores, a gente dá um desconto na diária. E aí você vai criando os planos. E cada temporada, cada evento que você cria, você estabelece um plano personalizado, tá? Talvez para você não seja muito fácil de enxergar, porque, mais uma vez, pelo Airbnb, pela Booking, não dá para fazer, então é difícil de você enxergar, mas pelo Channel Manager é totalmente possível e isso que traz resultado. Quer dizer, isso daqui tem muito potencial de trazer resultado se as outras configurações, se as outras engrenagens também estiverem bem ajustadas, tá? E por que eu falo engrenagem? Porque tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: pequenas engrenagens movem grandes portas. E por que eu estou falando isso? Porque o sucesso um faturamento alto, um resultado expressivo, num aluguel de temporada ou qualquer que seja a hospedagem, está muito mais associado aos detalhes, né, a pequenas configurações bem feitas, do que a uma coisa específica. Tá? Então, por exemplo, são as fotos bem tiradas profissionalmente, de preferência. Você anunciar nas principais plataformas. É você ter um título atrativo, uma política vantajosa para o hóspede também, algumas avaliações, saber trabalhar o anúncio, a precificação bem ajustada. Tudo isso junto que faz a diferença. E não só o plano de tarifa, não só as fotos, não só anunciar no Airbnb. É tudo junto, esse somatório de detalhes faz a diferença. E se esses somatórios de detalhes estiverem bem ajustados, atualizados, bem configurados, o plano de tarifa tem muito potencial de trazer retorno. E a maioria não faz. Por que não faz? Primeiro, que não sabe. E segundo, que diretamente pelas plataformas não tem como fazer, tá? Então aqui tem um pulo do gato. Se você chegou até o final desse vídeo, se você está assistindo até aqui, já é um sinal que você é interessado, é comprometido, porque ninguém fica, minutos aqui assistindo um vídeo de um tema técnico. Então, se você está aqui, parabéns. E eu consideraria me aprofundar sobre isso daqui, tá? E por fim é o seguinte, a estratégia de especificação da metodologia Minha Casa Sua Casa é dividida em 2 pilares. Um pilar que eu gosto de chamar de pilar estático, fixo, porque isso é uma estrutura. Assim, quando você constrói a casa, você tem que ter um alicerce muito rígido, muito estabelecido. E é aqui.
Só que você tem que ter um pilar estático, dinâmico. Para quê? Tá passando por um período de baixa, você tem que ter formas de quê? De saber o que mexer, como atualizar, a hora de fazer. Para quê? Para você estar sempre movimentando o seu calendário, em vez de ficar de braços cruzados quando estiver passando por um momento de dificuldade. E esse pilar é o que, na metodologia Mikado Sukasa, eu chamo de gestão ativa. Por quê? Existem formas de você identificar o que fazer, qual ação tomar. Vai dar um desconto? Algum outro tipo de ação dentro da plataforma? Alguma funcionalidade que você precisa configurar? A gestão ativa. Que momento deve fazer isso? Está na hora? Não está na hora? É baixar o preço? É fazer outra coisa? Porque nem sempre baixando o preço resolve o problema. A maioria dos anfitriões baixam o preço porque está sem reserva, dão um desconto para a torta e direita, sem critério. Isso é estratégia? Isso é saber trabalhar? Não é. A gestão ativa é como se fosse um manual, é como se fosse um passo a passo do que fazer, como fazer e a hora que fazer, tá? Mas, mais uma vez, não vou conseguir me aprofundar, é legal você saber que existe. A estratégia de precificação no Mikado Sukasa é estático e dinâmico, e aqui a gente consegue extrair o máximo de nossas acomodações ou hospedagem, tá? Olha, desculpa se a aula de hoje ficou muito longa, ficou muito técnica. Eu adoro dar aula, tenho prazer no que eu faço. E se você chegou até aqui, obrigado pela sua atenção. Não deixa de colocar seu comentário, porque seu comentário me ajuda, tá? Eu trago conteúdos muito baseados na dificuldade de vocês ou naquilo que vocês querem mais saber. Lembrando, o objetivo do canal é fazer você aumentar no seu faturamento. Então não é qualquer tipo de conteúdo que eu trago aqui. Eu trago os conteúdos que fazem mais sentido para que você consiga mais resultados. Combinado? Então é isso, espero que você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário e te vejo na próxima aula. Fui!